Estamos de volta neste dia em que o Governo anunciou o Pacto para a Estabilização e Redução de Preços de Bens Alimentares, compromisso assinado com representantes da distribuição e da produção, um acordo que analisamos agora com o economista Pedro Brinca e o comentador da SIC, Paulo Aldeia. Meus senhores, boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Pedro Brinca, conhecido este acordo, como o definiria? Bem, o acordo propriamente dito ainda não sabemos muito, sabemos uma lista de alimentos. Em primeiro lugar, quero dizer que este papel paternalista do Estado a dizer o que é essencial para as pessoas e o que é que não é, causa-me alguma confusão. Eu, por exemplo, gosto muito de pêssego, estive a azar, que o pêssego não é uma das frutas eleitas pelo Governo, ou a melancia, ou, por exemplo, o Paulo, estávamos a falar em off, que gosta muito de robalo, mas não é tanto amante da dourada, também ficou apiado. Mas, indo mais concretamente à abonomia ou não económica da medida, vamos lá ver, só há uma coisa que nós concordamos. É que isto é uma perda de receita fiscal. Aí todos concordamos. E acho que o Estado, o Governo hoje até anunciou que seriam 640 milhões de medidas no global, 140 para a produção, pelo que sobram cerca de 500, um bocado acima ainda daquilo que havia sido ventilado, que eram os 410 milhões, seriam 500 milhões que se percebe que seja de perda de receita por baixa do IVA. Vamos lá ver. Nisto concordamos todos. Agora, o que é que vai acontecer com a descida do IVA? Primeiro, como é que nós vamos implementar este acordo, que ainda agora o Gonçalo Lobo Xavier estava a descrever, de que de facto os preços vão ficar naquele nível. Porque das duas uma, ou os custos da produção sobem, e de certeza que eles não vão vender abaixo do preço de custo, até porque é ilegal, e então o que é que eles vão fazer? O produto falta nas prateleiras, ou então, e é muito mais provável que isso aconteça, os custos da produção baixam, que é essa a tendência agora de aligeirar da inflação dos próximos meses. E o Luís Mira fez esse alerta. Ou os preços de produção baixam, e o consumidor teria o produto mais barato, mas não o terá por causa do via deste acordo. Ou seja, o acordo ou funciona ou não funciona, mas independentemente de funcionar ou não funcionar, nas duas circunstâncias é mau para o contribuinte. Para termos uma ideia, ou para o consumidor, o Estado define como pessoas merecedoras de apoios sociais, eu não questiono esse número, porque Portugal é um país pobre, é a realidade que temos, infelizmente, cerca de 3 milhões de pessoas. Se estes 500 milhões de euros fossem distribuídos para estas 3 milhões de pessoas, estamos a falar de 166 euros por pessoa. Ou, se quiser, estas 3 milhões de pessoas são cerca de 1 milhão de famílias, 500 euros por família. Quer dizer, e esta medida em si não terá um reflexo real e impactante no bolso dos portugueses? Eu acredito que não, precisamente pelas razões que lhe dei. Porque se os preços de produção e os custos baixarem, aquilo que nós vamos ver é que, de facto, o bem não irá descer por via do acordo. Se os preços subirem, vai faltar o bem nas prateleiras, porque a distribuição não vai vender abaixo do preço. Pode ir parar novamente Paulo, a margem do IVA. A tua avaliação sobre esta medida, a aplicabilidade, também por é uma razão. Não sei, mais vale, nós estamos numa situação tão difícil para a maioria das famílias, que é sempre preferível fazer alguma coisa a não fazer nada, não é? Portanto, garantir que com a descida do IVA para zero num cabaz de 40 e tal alimentos, isto vai ter uma repercussão imediata, imagina-se imediata, assim que estiver aprovado. A questão é de saber, e o Primeiro-Ministro já chamou a atenção que é preciso acompanhar os preços para perceber se essa descida do IVA está ou não em benefício dos consumidores, mas na verdade o IVA é só uma das componentes dos preços. Há outras componentes e nós vimos isso acontecer, por exemplo, com os combustíveis. O Governo, na semana em que o Governo anunciou a descida do ISP por compensação do que estava a faturar a mais em IVA, os preços não baixaram, pelo contrário, porque como houve uma subida do petróleo, do preço do barril do petróleo, os preços não respondem sempre da mesma maneira e o Governo tinha uma maneira que ia jogando de acordo com o valor do barril, ia jogando com o desconto no imposto. Mas nós vimos que isso nem sempre aconteceu. Quando foi a descida do IVA da restauração, então essa margem desapareceu totalmente. Os restaurantes não passaram a ter refeições mais baratas, incorporaram essa margem, acrescentaram na margem que tinham e o que nos disseram foi que precisavam daquilo para recuperar perdas que tinham anteriores e para investir nos restaurantes, etc. Portanto, não há garantia nenhuma, porque se fixássemos um preço, como estava a dizer o Pedro Brinca, nós depois não sabemos o que é que contribui para essa descida do preço final. E pode acontecer até, mais uma vez, é ilegal, se chegar a um ponto em que nós fixamos um preço
e o valor do produto chega à distribuidora acima do preço que está fixado, ela não pode vender. Pode vender, é ilegal, portanto não existiria lá. Na verdade, só o ter que haver acordos com as cadeias de distribuição, com os hipermercados, para garantir que a descida do IVA beneficia o consumidor, diz-nos que há razões para desconfiar que se não houvesse este acordo, descíamos o IVA e não havia compensação nenhuma. E como percebemos, há este capítulo no que diz respeito a fazer o acompanhamento da implementação desta lei. Pois, vamos ver o que é que dá mais uma vez. Em que é que se Vamos ver o traduz. que é que dá. Pedro, há aqui nas declarações e na conferência de imprensa de António Costa, adaptou um provérbio, disse que casa onde há inflação todos ralham e todos têm a sua parte da razão. No indicador da inflação, esta medida terá que peso? Eu acho que todos ralham, mas há um que não tem razão, é mesmo o Governo, com esta medida, porque, mais uma vez... Fez uma má adaptação deste provérbio? Eu acho que fez, porque por uma razão muito simples. Vamos lá ver. É preciso ajudar as pessoas. Há pessoas com condições miseráveis, há pessoas com sérios casos de privação material e social, e essas pessoas têm de ser ajudadas. Haverá, claro, uma discussão política sobre onde é que é traçada essa linha. São, de facto, 3 milhões, são mais, são menos. Obviamente que essa discussão política ter-se-á. Mas acho que não é esse o tema. O tema é as pessoas que têm, de facto, de ser ajudadas, têm que ser ajudadas. E é aquilo que eu digo. Estes 500 milhões de euros para a descida do IVA podiam ser usados em ajudas diretas, com duas vantagens. Aqui, por um lado, se determinados produtos estão mais caros e as famílias, em determinada medida, até as podem substituir, o mecanismo do preço, ao subir no supermercado, induz a que as pessoas possam fazer essa substituição. No limite, se elas não puderem fazer essa substituição, ao dar o dinheiro às pessoas, elas conseguem comprar o bem na mesma. A diferença é que, ao ser o Estado a baixar o IVA, o que nós sabemos é que o mecanismo do preço, do sinal do preço do bem ficar mais caro e haver aqui alguma racionalidade económica, esse canal de eficiência económica é morto. Isto aprende-se no primeiro ano de economia. Eu sei que Portugal tem das literacias financeiras mais baixas a da Europa, são mesmo a mais baixa em alguns rankings, mas quer dizer, ela chegar ao governo a este nível, a mim preocupa-me enquanto cidadão português, porque eu não consigo perceber qual é a lógica que está por trás disto. Ainda agora ouvimos, por exemplo, o Gonçalo Lobo Xavier a dizer que quer que, de facto, as ajudas cheguem à produção. Pois, eu se fosse representante dos distribuidores também queria que as ajudas chegassem à produção, por uma razão simples, por causa da estrutura de mercado, porque o que nós temos na produção são uma míriade de pequenos produtores com uma concorrência muito forte entre si, que qualquer ajuda e subsídio à produção que eles recebam, ao concorrer entre si, vão esmagar as margens e essas margens depois e essa receita vai acabar em quem? Na distribuição. Eu não me junto ao clube daqueles que vilipendiaram a distribuição como os grandes causadores da crise inflacionista. Acho que não é mesmo o caso. Já até citei publicamente casos como, por exemplo, o leite, que subiu 68% na produção e subiu exatamente a mesma coisa na distribuição. Mas, quer dizer, esta medida não faz sentido. O melhor que eu tenho a dizer é que esta medida não faz sentido. E acontece... E o trágico, Paulo, deixa-me só acabar para dizer isto. E o trágico é que anuncia-se isto precisamente na semana em que o cabaz da DECO desce pela primeira vez. Então nós vamos fixar preços na semana em que o cabaz da DECO, de bens essenciais, desceu pela primeira vez. Quer dizer, se não fosse por todos os outros argumentos, só este já seria de bradar aos céus. Paulo, o discurso do Governo, de facto, sobre o IVA zero tem mudado ao longo dos últimos meses. Aquilo a que assistimos hoje, nesta conferência de imprensa, sem direito a perguntas, ou pelo menos o Primeiro-Ministro não respondeu a alguma tentativa de questões, o discurso poderia ter sido outro? O Governo está, obviamente, a trabalhar aquilo que percebe que é uma quebra de popularidade que tem a ver com as dificuldades que as pessoas passam e que responsabilizam e bem o Governo, porque é quem tem a responsabilidade de garantir que as coisas funcionam. Se as pessoas estão a pagar bastante mais caro e há uma inflação muito grande, tu perguntavas o que reflexo é que isto vai ter na inflação, esta medida propriamente dita, passar de 6 para 0 em 40 e tal produtos, tem um significado na inflação reduzido, quase nada. Não é de todo significativo. Mas o Governo está, com isto, obviamente, a fazer também aquilo que compete aos políticos, marketing político, de dizer, nós estamos a procurar, estamos a construir, depois de, aliás, ter tido semanas em que andam num braço de ferro com a distribuição, com a distribuição, mas também tem esse problema para resolver. Claro, mas também tem, e isso conta tudo. Mas andou a este propósito, construiu, e quem acompanha
a política, percebe que há spin doctors a funcionar, a preparar para chegar a esta medida. Primeiro arranja-se um conflito com a distribuição, a responsabilidade, discutir, pôr as pessoas a discutir quem é a responsabilidade pela inflação nos alimentos, responsabilizar, como o Pedro estava a chamar, apontar o dedo à distribuição, para depois aparecer a fazer um acordo com a distribuição, mais com os produtores. Isto tudo ajuda o Governo a sair bem deste problema. Agora, nós vamos chegar ao ponto em que, quando chegar à Bolsa dos portugueses, isto não vai ter grande efeito na Bolsa da maioria, porque isto aplica-se a toda a gente, não é? Aplica-se a quem tem pouco e a quem tem muito. Mais uma vez, é daquelas medidas, baixa-se o IVA. Este é outro ponto importante. Baixa-se o IVA e o que acontece é que quem vive com 600 euros por mês, líquidos, vai pagar pela melancia ou pela dourada o mesmo que quem ganha 6 mil euros por mês. Vai acontecer o mesmo. Portanto, a ajuda não está a ser canalizada para quem precisa, está, mais uma vez, a ser utilizada para o marketing político de dizer nós estamos a fazer uma coisa que até nem queríamos fazer, mas descobrimos uma outra, porque havia uma crítica do Governo, dizia que não fazia sentido baixar o IVA porque em Espanha não funcionou, mas depois juntaram-lhe o modelo francês, que era um acordo com a grande distribuição, significa que era possível a grande distribuição reduzir margem e ainda assim ter negócio para poder vender, é o que se viu em França, é o que se vê aqui, porque se garantem que, além da descida do IVA, que é possível ter preços, reduzir os preços, portanto, diminuindo as margens para ter preços mais baixos no supermercado, significa que era possível fazê-lo de qualquer forma. E o que o Governo entendeu, porque não quis discutir uma descida do IRS ou ajuda direta às famílias que têm necessidades, que teria outra eficácia, obviamente, assim não. Assim o que vai acontecer é que do mais pobre dos contribuintes ao mais rico dos contribuintes vão pagar o mesmo de IVA nestes produtos. E, portanto, isso o Governo consegue, de facto, passar a ideia de que está a fazer tudo o que pode para baixar, num momento, e isto é importante dizê-lo porque o Pedro estava a chamar a atenção, num momento em que a inflação nos produtos alimentares já está a baixar. Portanto, vai conseguir o pleno, que é quando como já está a baixar, vai ficar a ideia de que baixa porque houve uma ação do Governo para baixar. E não é verdade. Pode haver aqui uma falsa expectativa, Pedro? Pode? Pode, mas há uma coisa que é uma regra de ouro. Não se combate a inflação a dar dinheiro às pessoas. A inflação é, por definição, ou por consequência do mercado, que a capacidade que as pessoas têm de comprar bens e serviços é superior à capacidade que a economia tem de os produzir. E a subida do preço é a resposta a este desequilíbrio. Como é que se repõe este equilíbrio? Obviamente que a resposta do BCE tem sido tirar dinheiro às pessoas, aos governos e às empresas, mas, obviamente que esta política não pode deixar para trás quem precisa. Aí não há combate nenhum à inflação que justifique uma família passar fome, uma família não ter capacidade de meter um telhado por cima da cabeça. Se nós em Portugal, politicamente, dizemos que são 3 milhões de pessoas, ajudem-se estas 3 milhões de pessoas. Agora, o que não podemos fazer é andar a distribuir 125 euros por 90% da população, porque estamos a pagar um fogo com gasolina. Nós estamos a dar dinheiro às pessoas, o que vai agravar este desequilíbrio e contribui para parte do problema. Pedro, e o que é que nos garante, que garantia é que temos de que esta medida aplicada em Portugal não vai ter os mesmos efeitos que a vizinha Espanha? Eu acho que não há garantia nenhuma, até por aí. Quer dizer, vamos lá ver. Isto é um problema. O acordo hoje assinado não salvaguarda de alguma medida? O momento em que Espanha era mau, a inflação ainda estava a subir e em Portugal é bom, já está a começar a descer. Portanto, pode ser um fator. Mas não tem a ver com a medida propriamente em si, tem a ver com o momento em que ela é aplicada. Desse ponto de vista, o Governo foi inteligente em esperar este tempo. A crítica que a oposição faz é que vem tarde. Os portugueses no bolso, aqueles que mais necessitam, dirão o mesmo, que vem tarde, que já precisavam dessa ajuda há mais tempo e que ela podia ser direta. Do ponto de vista do Governo, o ter sido tarde é bom, primeiro porque acumulou, não é? Foi enchendo os cofres para poder agora dispensar a entrada de quase 500 milhões de euros, porque no entretanto já recebeu bastante mais do que isso neste tempo. E vai aplicar esta medida no momento, insisto, em que o Pedro Brinca estava há pouco a assinalar, o cabaz da DECO tem uma descida de 3,7% no mês, não é? De um mês para o outro. Significa que está a cair, não é? Pedro, por
Portanto, a avaliação para já é muito pessimista relativamente aos efeitos práticos que esta medida terá. Isto é daquelas medidas que nós aprendemos no primeiro ano de licenciatura de Economia que não se devem fazer, quer dizer, não faz realmente... Mas o Governo não está aqui a dar um sinal, como diziam há pouco, distribuição e produção? Mas dar um sinal de quê? Não sei, há pouco diziam que sim, que era um sinal, que era um caminho, que ainda Não, faltava muito, eu acho que isto é uma excelente manobra política, acho que isto é uma manobra até populista. Manobra. Eu entendo uma medida populista, sem qualquer fundamento económico, que no fim e ao cabo vai ser mau para todos. E ainda agora ouvi aqui o representante dos produtores, todo contente com esta medida, eu acho que ele ainda não percebeu que as entidades que representam são muito fragmentadas, que competem, têm uma concorrência feroz entre si no mercado da produção, talvez uma ou outra exceção, mas que é o caso, e que depois o que vai acontecer é que esse subsídio vai ser esmagado pela diminuição da margem e vai acabar no bolso da distribuição. Quer dizer, por outro lado, os consumidores acham que isto é muito bom, mas quer dizer, vis-à-vis aquilo que poderiam ter recebido de ajuda direta e ser-lhes dado o poder de escolher se querem comer um pêssego ou se querem comer a maçã, quer dizer, vão ver primeiro o Estado a escolher o que é que eles podem comer, não é? Com esta ajuda, e em segundo lugar, como disse o Paulo muito bem, é uma medida que é regressiva. Porquê? Porque tanto estamos a ajudar os ricos como estamos a ajudar os pobres. Não é isto que se faz para combater a inflação. Pedro Brinca, Paulo Baldaia, boa noite a ambos. Obrigada pela vossa presença nesta edição da noite. Fazemos agora mais um intervalo daqui a pouco. Destaque para a contestação elevada em Israel. Continua desse lado, até já.